Pra você ouvir, pra você curtir. A web rádio que você gosta de ouvir. Boa noite, meus amigos. Bom dia e boa tarde, né? Não sei qual horário que vocês vão estar vendo esse programa. Nós estamos aqui na Web Rádio TV JR. Mais uma vez, com as graças de Deus, para iniciar o nosso podcast. O nome do podcast, gente, nós mudamos. Era resenha com o professor Serginho, mas tudo quanto é podcast é resenha. Ah, não, tá louco. Vamos ser diferente um pouquinho, né? Então vai ser conversa entre amigos. Ou seja, quem não gosta de mim não vai vir aqui, não. Ai, cara. Quem eu não topar com a fachada, esquece. Vai vir só os meus camaradas, meus parceiros. Hoje estamos aqui na presença de um grande amigo, de um batalhador, de um ex-jogador, que passou pelas categorias de base aí de alguns clubes e veio parar aqui no Sumaré. Eles falam que vem parar no Sumaré é fim de fio. Fica mesmo. Renato Luiz Bispo. Renato, prazer te entrevistar. Entrevistar não, bater um papo, né? Uma conversa realmente entre amigos. Muito feliz por você ter aceitado o convite, você ter vindo. E gostaria que você fizesse, explanasse aí como foi o começo da sua carreira, na base, até chegar no profissional, né? E passando por etapas. Como foi que começou? Você é de Araxá, né? Lavras, né? Não, na verdade eu sou de Nepomuceno. Nepomuceno. É próximo? Próximo. Eu sou mineiro, mas eu sou o mineiro mais falsificado do mundo. Mais perto de São Paulo que... 2 horinhas, né? Passou de passo, já não sei mais de nada. Pra lá. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Obrigado, Sérgio, pelo convite. Você sabe a admiração, o carinho, o respeito que eu tenho com você. Obrigado também por algumas coisas que você tem feito por mim, questão da arbitragem também. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa, depois a gente aprofunda mais. Depois a gente chega lá. Bom, eu sou de Nepomuceno, nascido e criado lá. Eu comecei a jogar futebol com 9 anos de idade na escolinha do CDCA. Depois eu fui pro América de Minas Gerais. Belo Horizonte? Não, o América, quando eu falo América de Nepomuceno. Ah, tá. Aqui na minha cidade, em Monte Santo, tem uma América também. América de Monte Santo. A maioria da cidade mineira só tem América, né? Leão do Sul. Leão do Sul. Tá rugindo mais nada. Né? O João, você vê essa entrevista aqui, ele vai me xingar. Pra xingar não, tem que xingar mesmo. Depois dessa. Bom, enfim. Aí o que aconteceu? Eu fiz um teste no Fabril de Lavras. Na verdade, fiz um teste no Olímpio, fui reprovado. Eu era muito franzininho, muito... Não tinha corpo. Certo. Naquela época já se falava de altura e corpo. Eu Certo. tô falando de quase 24, 25 anos atrás. E já falava-se nisso. Aí eu comecei, fui reprovado. Aí logo no ano seguinte, o Darwin, né? Meu apelido lá é Tião, né? Tião, vamos comigo que eu vou te levar você pro Fabril de Lavras. Fui lá com ele lá, fiz o teste lá. Fica próximo da sua cidade lá? Ou... Fica 30 minutos. Ah, não, pertinho então. Perto. Fui, fiz o teste, passei. Ali eu aprendi bastante coisa. Eu falo assim, quando você tá numa escolinha é uma coisa, quando você vai para um time que tem uma estrutura, pensamento de profissional, tem nada a ver, né? Nada a ver. A cobrança é completamente diferente, ainda mais a parte técnica, que hoje tá mais ainda. Porque na escolinha, Renato, eu posso falar com uma certa propriedade. Na escolinha você tem que fazer a política da boa vizinhança, né? Se você for muito áspero, o moleque sai, o pai, hoje esses pais Nutella que nós daí, certo? Se você for muito bonzinho e começar a tomar umas piabas aí, o pai sai também, não, que eu acho que meu filho é craque, é difícil, cara. Mas agora quando você vai pra uma situação, pra um plano profissional, aí eu acho que aí o buraco é mais embaixo, né? Aí eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com Chibica, Giovanni, e onde que me ajudaram muito. Esse Tchãozinho também, que é de Tomirim também, é o rei de Minas.
Pra ganhar campeonato mineiro do módulo 1, módulo 2, chama o neguinho lá que ele ganhava tudo, como treinador. Certo. Aí eu iniciei lá, entrei no juvenil. Logo em seguida, o juvenil já jogava nos juniores. Aí eu acabei jogando um campeonato no Rio de Janeiro, em Sumidouro, né? Ficamos lá 30 dias, 40 dias jogando esse campeonato. Fui bem nesse campeonato, aí eu fui promovido com 15 para 16 anos jogar no profissional, compor o elenco do profissional do Fabril. E ali é onde que eu tive uma bagagem maior, né? Aí veio o Paulo Roberto aqui daqui de Rio Claro, que na época era o rei de Rio Claro, que ganhava tudo, o rei do acesso, antigamente. É verdade. Paulo Roberto ganhava tudo, ele com o professor Neca, aí comecei a treinar com eles, né? O Neca de Rio Claro? Neca de Rio Claro. Chegou a treinar aqui o Sumaré também. Sumaré depois, Entendi. quando eu vim pra cá, Mas ele veio. chega lá. Aí eu peguei, né, fiz um bom trabalho, o Paulo me ajudou demais, o professor Neca também me ajudou muito em questão de posicionamento. Pô, você é muito forte, pensa mais um pouco, usa essa força mais pensando. Então, assim, nessa transição, como eu era júnior jogando no profissional, era aquele moleque novo, era afoito. Muita força sem força e pouco pensamento. Pouco pensamento. Pô, você tá muito agressivo. É bom você jogar no sul assim, porque antigamente o futebol de Porto Alegre era pegado. Aquela região ali era estilo campeonato argentino. Estilo campeonato argentino, né? É pegado. Aí eu subi, né, pro profissional, fiquei lá por um período. De lá eu saí, fui jogar um torneio de juniores em Araxá. Aí, por isso que você entendi. Que eu joguei a Taça BH lá. Joguei a Taça BH pelo time de Araxá. Até fomos bem ainda, né? Em 2002, né? Fomos até bem no campeonato. Chegamos às oitavas ou quarta, alguma coisa assim. Saí, de lá voltei para Lavras. Chegando em Lavras lá, aí foi a chegada do Paulo. E aí é onde que a gente jogou a Taça Minas Gerais, que dá vaga para Série D, Série C. Entendi. Jogamos, logo em seguida ele vem para São Paulo. Aí ele assume o Independente de Limeira para jogar a Taça São Paulo. É aí onde que eu recebi o convite para estar vindo para cá. Entendi. Aí eu vim pra cá, joguei a taça, tal. Fiz um jogo contra o Grêmio, né? Entrei no segundo tempo ali, até que fui bem, né? Maurício Ramos, que jogou Palmeiras. Sim. Tava Parábia fora, Curitiba. O Ayrton, que jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras, lateral direito também fazia parte do elenco. E aí aí eu acabei que indo fiz o campeonato da taça, né? E aí eu acabei sendo convidado pelo pessoal do Paulo César Carpegiani a ir pro centro de treinamento lá em Porto Alegre, que é o RS. Entendi. Né? E aí eu acabei me transferindo daqui pra lá. Foi eu e o Adriano Borba, na época, depois da taça. Chegamos lá e lá efetivamente eu me profissionalizei lá. Foi meu primeiro registro na carteira, batidinho, tudo bonitinho como um atleta profissional. Isso eu tava com 17 anos, 17 para 18 anos mais ou menos, porque foi tudo muito, como é que fala? Pra mim foi muito rápido, porque um caipira nunca saía coisa, vai daqui, joga aqui, eu queria um brinco assim. Eu falei isso pro meu filho. Mas você tem tudo, tem porte físico, já é alto, já tá passando o pai. O pai foi tudo meio que corrido, foi aprendendo. Foi de repente, na prática. Fui praticando. E aí, enfim, aí eu fui me profissionalizei, joguei o Campeonato Gaúcho. Jogamos alguns torneios também em Lauro Vidal também, lá no Uruguai também jogamos. Aí de lá eu saí de lá, fui pro João Molevade. Joguei o campeonato Minas, aí retornei, joguei o módulo 2 pelo João Molevade, que é a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Aí de lá pra cá fica um período parado, depois retorno pro Fabril, jogo mais um campeonato no Fabril, e do Fabril eu venho pro Guarani, que é de Campinas aqui. Ah, tá. Aí a gente, isso, aí tinha uma parceria com o Bi, né? Ele tava, se não me engano, ele tava na Grécia ou tava voltando da Grécia. Sim. O Bi, eu acho que é daqui do João Paulo também, que
Ele que conversou com o empresário. O interlocutor. Isso, pra trazer a gente pra cá. Então a gente ficou hospedado aí no Hotel Mariano por um bom período ali, treinando. Aí depois, ó, vocês vão ter que ir agora pra ir pra Sumaré e vocês vão jogar pro time do Sumaré. Porque antigamente era Ponte Preta Sumaré. Né? Aí acabou virando Sumaré, ficou o nome da cidade. Aí a gente foi os pioneiros, assim, os guerreirinhos que começou a tocar. Que ano foi isso, Renato? Isso aí foi em 2007. 2007. Entendeu. 2007. E nesse período, aí vocês vieram pra disputar a quarta divisão, né? A quarta. Era a quarta. A Bzinha. É Bzinha, né? Bzinha. Porque antigamente tinha até a quinta divisão. É, a quinta divisão. Tinha a quinta divisão. Que é onde que a Ponte Preta foi vice-campeã, alguma coisa que deu acesso pra B. Ah, entendeu. E naquela época, quem que eram os... Eu morei com os caras lá, fazia parte com os caras lá, trabalhava junto com eles. Mas pra quem não sabe, quem que era o pessoal que fazia parte do elenco ali, a turma do Rebento, que era uma turma do Rebento, né, rapaz? Não, ali aquela que assim, Eram os terríveis. eu vou ser bem sincero pra você, assim, não tinha jeito, cara. Nossa, eu fico a lembrança, velho, é muita coisa. Eu lembro o Rodrigo arrumando confusão. Nossa, o Marreto. O Marreto fazia parte do time. Né? Fazia. Na verdade é o que o treinador falava. Ó, tinha um treinador de Americana, que ele começou com o time primeiro. Que era... E aí, aí ele botava a gente pra correr, mano. Tipo, nós dava 16 voltas no campo ali do centro esportivo. E assim, nós não aguentava correr. Não aguentava. E da amiguinha, ele gritava e xingava. Aí o Paulo, pô, derruba esse cara não tem nada, xingando o cara, é um morro. Beleza. Aí veio o Neca. Uhum. O Neca vai ser o treinador. Aí o Neca começou a dar os táticos, como eu já conhecia o Neca de Minas Gerais, veio o Neca. Tal, e nós bem. Aí naquele time era eu, Diogo Negão, Rodrigo, Hudson, Alex, Caconde, Danilo, Amaral de Piracicaba. Mas o time era, vou falar do jeito do boleiro. Além do time era bom, era muito tranqueira, velho. Era muito. Era jogador lixo, velho. Não, colocou o lixo e colocou tudo junto. E por que eu falo? Nós aprontava muito. Que nem eu falo, se a gente tivesse com aquele cuidado, hoje eu falo olhando pra trás. Uhum. Se a gente tivesse cuidado mais do corpo. Foi vocês que o Vaguinho chegou a pegar esse time. Então, na reta final. Pegou. Porque na verdade foi assim, nós. Vocês classificou, né? Nós saiu fora, nós pegou o Guaçuano lá, eu jogo contra Itapira, trinco o pé. Deu uma fissura no pé. Aí ficou parado o campeonato, ficou 15 dias. E eu com a fissura no pé. Aí no próximo jogo eu não consegui jogar, que era o jogo contra o Guaçuano. Nós foi lá no Guaçuano, e nós acho que numa quarta, quinta-feira, à tarde os caras estavam tudo. Tomando gelo, tava calor, né? Tava calor, né? Meu Deus do céu. O Clebão, tinha o Clebão da escolinha do Aldax, era o goleiro nosso. Tigela também tava, se não me engano, fazia parte do elenco, olha só. Lembro. Meu Deus. Ô Renato, nessa época, capaz que você lembra que eu treinava uma molecada, tinha uns negrinhos bons de bola, né? Rapaz. Não é que virou meia dúzia daquela turma. Aquele era o Mima, né? Mima, Rafael Ratão e aquele outro menino que eu falo pra você. O Giovani. Que metia gol pra caramba. Giovani hoje é pastor. Metia muito gol, cara. O Mima, aquela miudinha, com aquela canelinha, uma fumacinha. Jogava pra esse Giovani aí, caixa. Daqui a pouco o outro trombando lá na frente, batendo, trombando nele e não caía de jeito. Ratão. Hoje aí. Né? Virou, nessa leve virou uns 4, mais ou menos. Olha só. Não seguir carreira. O Ratão é um atleta que eu converso muito com ele. Hoje tá no Japão, né? Tá no Japão hoje? Tá no Japão. Eu falo com ele, falei, rapaz, você deu sorte, eu tenho um empresário muito forte. Aqui lá fez muito rolo antes. Meu Deus do céu.
Pelo amor de Deus, ela mandando embora do quanto é time, porque indisciplina. Mas, Sérgio, vou falar um negócio pra você, que hoje, olhando pra hoje, naquela época, a estrutura familiar fala. Eu falo porque exemplo de mim e os demais que veio de mim. Era só nós. Entendi. Não tinha ninguém pra colocar um bastão freio. Por isso que eu falo assim, que nós era um jogador lixo. Mas era lixo mesmo. Em pleno jogo, o jogo era pra ser amanhã, né? Quebrava numa quinta-feira na Mauei. Quebrava na Mauei. Chegava todo mundo doido. E o Jaime, o presidente Jaime, da outra vez que eu tentei trazer ele aqui, mas é uma perna do cara. Ô, Jaimão, vem, para aí dar risada. Vem, para aí dar risada. Aquele tem história. No quê? Aquele tem história, rapaz. E o Jaime, cara, eu imagino que o Jaime passou na unha de vocês. Não, pelo amor de Deus. vou te contar só alguma... Muita tranqueira pro metro quadrado. Muita tranquila, vou te contar uma historinha bem simples. Aí beleza, dessa história do Guaçuana. Tava da Itapeira, trinquei o pé. E aí o Vaguinho já tinha sumido. Trinquei o pé, nós tinha que ganhar um jogo e faltava. Nós tinha que ganhar um jogo pra classificar. O time era tão bom e lixo ao mesmo tempo. Faltava 3 jogos. Nós só foi conseguir a classificação no último. Em Itapira a gente foi lá, perdemos de 1-0 pro Itapira, trinquei o pé. Final do jogo deu um morrolo. Os torcedores queriam bater no Val, que era um atacante nosso. Aí o Val me aparece com a cara pra fora dentro do vestiário, deu polícia, deu tudo. Os torcedores foram deu um soco, quebrou o dedê. Você vê como é que a história começa. Aí a gente pega e vai pra Guaçuana. Chega no Guaçuana, o que acontece? O pessoal quebra à noite na Mauei, todo mundo virado. Não era um, não. Era todo mundo, não salvava, assim, desculpa falar aqui, se namorava na época, não quero nem saber, mas todo mundo quebrava. Todo mundo saía, todo mundo na Mauê, ia. Aí me montava no carro do Picanha lá, tinha uma paratinha, uns 10 negros, No inventário tinha um Fusca da prefeitura lá, os caras tudo bêbado, vamos catar esse Fusca, me mete esse Fusca na árvore, me bate o Fusca, na época, velho, a loucura. Eu lembro de uma situação dele lá. Você tá no esquina do jogo? Foi jogar lá em Porto Ferreira. Tava o Naldinho, tava a turma lá e tal. Acho que esse jogo não foi, deve estar não tá, mas foi depois. Não, acho que foi esse. Não, foi que um parou na churrascaria lá? E saiu um pênalti lá, o Picanha foi bateu que nem o nariz dele. Velho, tá esse jogo. Ele bateu do mesmo jeito. O Jaimão se suma daqui. Não volta mais aqui. Eu lembro que depois vindo embora, né, pra churrascaria, o único que tinha dinheiro era o Diogo Negão, que ele recebia pelo empresário. Aí os caras olhou assim, o Diogo, sol quente, velho, paga uma cerveja pra nós aí. Não, restaurante. Mas o Jaimão vai reclamar. Não, pode deixar que o Diogo levantou da mesa, pode deixar que eu vou lá conversar. Ô, Jaimão, olha meus meninos lá. Correu no sol quente, vamos pagar umas 2 caixas de cerveja. Já desce aquelas pragas lá, pelo menos deixa esses caras quietos. Xingava desse jeito. Ai, caramba, eu lembro desse jogo, eu tava. Você foi? Eu fui, tava no vestiário lá. Você suma da minha frente. Ai, meu Deus do céu. Aí voltando, aí vai, beleza. Quebra na Mauê e joga contra o Guaçuano. Vaguinho Dias. Acho que era a estreia do Vaguinho Dias. E os caras tudo louco. Ó, o Vaguinho só iava. Você viu os caras tudo com os olhos vermelhos. Que fedor de cachaça. Nossa, onde que eu tô entrando, gente? Jogou contra o Guaçuano. Tomamos 4. E o jogo era à noite. Os caras tudo requema. Porque viraram na quinta, na sexta-feira ficaram tomando um gelinho da tarde, porque tava só aquela piscina do centro esportivo ficava aberta. Então nós tibum ali, pá. Do jeito que nós queria. Aí vai no jogo, tomou 4. Volta pra cá no Guaçuana. O Vaguinho deu um esporro em todo mundo, fez uma reunião, que não sei o que, e ainda tava com um salário atrasado, esses negócios que aconteciam. Aí virou só, seguinte, ganhando, segunda-feira tá na conta. Aí, o jogo era aqui, ia ser transmitido pela Rede Vida. Aí nós vai, ganha o jogo, aos 42 com o gol do Paulo. Aí chega na segunda-feira, o dinheiro tá lá, tá com o Jaime lá, vai lá pegar. Só que nós tinha 3 meses, essa história é da hora. 3 meses de salário atrasado, certo? Só que, ô Jaime, dá 50 aí.
Ô, nós vai lá no rodeio lá. Entendeu? E vai pegando. E Vai ele, pegando. e ele tá na cadetinha. Aí sobe um. Primeiro sobe o Woods. Caramba, R$ 50. Aí me pegar uns 200. Aí pessoal, faz aqui, ó. Gardel, Washpoint, Malway. Vocês não pediram dinheiro? Aqui, foi marcando tudo. Aí todo mundo que tinha pegado dinheiro com ele antes, descontou. Aí você via os caras, como é que os caras ficavam, como é que fala? Puto. E o bicudo. E o único que pegava dinheiro vivo era o Diogo que ele recebia Do empresário. pra fora. Aí passamos de fase, pegamos o Eco Suzano. O Eco Suzano aqui. O que acontece? Tigela no gol. Tigelinha no gol. Aí vai o Tigela no gol, o Kleber tava machucado, alguma coisa assim, o Tigela no gol. Pô, mas eu também não peguei dinheiro. Aí virou aquela lereia, virou aquela. Como é que eu falo pra você? Aquela bagunça. Aí foi ali que o time rachou mais, eu falo assim, mas era um time muito bom, muito. Tecnicamente era bom. Nós não tinha juízo. Era uma panela boa, uma panela gostosa de jogar, porque os caras jogavam o fino da bola. Era uma equipe difícil a ser batida, mas Era. o juiz era pouco, o dinheiro mais ainda. Mais ainda. A vaidade de ganhar. E ó, a gente naquela época a gente nem pensava em dinheiro, a gente só pensava em jogar bola. É bem isso mesmo, cara. E aí você acabou encerrando profissionalmente. Aí o que houve? Eu tive essa proposta que eu ia pra Grécia. Eu tava fazendo aquela transição de tirar. Ia eu, Rodrigo, o Paulo Henrique e, se eu não me engano, o Alex. O Alex tava, acho que tá em Rondônia, ou parou de jogar alguma coisa assim. A gente tava no processo, então cada um tinha individual. Só que, quem que era meu empresário? Teoricamente a gente não tinha. Então, pô, o que a gente tem que fazer? Naquela época, tirar passaporte era era uma restrição Hoje é complicado. tremenda. Então acabou que não dando certo. Não virou. O Bi saiu, aí não virou. Aí eu acabei que, sendo um pai aqui, eu sei como funciona, porque eu sou o caçula de 5 filhos. E meu pai nunca deixou faltar nada, velho. E aí engravidei minha esposa, que a gente tá até hoje. Aí eu falei, e agora? Faço o quê? Nunca trabalhou na vida. Não sabia nem que. Não sabia nem que era uma chave de fenda, pra você ter ideia. Porque era caipira da roça, o cedo. Entendeu? Era só mato. É mato que eu falo assim. Todo mundo fala, não, lá só tem mato. Não. É lavoura de café. É lavoura de café ou você arrancar feijão. Entendi. Que nem eu falo, eu fui arrancar uma vez feijão com meu pai pra nunca mais voltar. Uma dor nas costas do caramba, eu não consegui furar uma rua. Você sabe da história do. Ah, Tem um cara que conta uma história que o filho dele chegou no. Ele é um palestrante, não me recordo o nome dele. Ele pegou e falou assim pra. Pai, não quero estudar mais não. E o pai dele bancava os estudos dele. Então, você não quer estudar mais não? E o pai dele era pedreiro. Você não quer estudar mais não? Então tá bom. Então amanhã você vai trabalhar comigo. Tá bom, pai, eu vou com você. Aí o pai dele pegou, na obra lá que ele trabalhava lá, pegou 2 metros de comprimento por 50 de largura. Falou, cava isso aí pra mim, uns 70 centímetros do chão. E pá. Suou, mas suou os panos mesmo. Aí na hora que ele acabou de cavar. Tava daquele jeito, tarde, né? Já bem tarde. Aí falou assim, pai, acabei. Falou, então agora que você vai e joga a terra tudo pra dentro de novo. Mas por quê? Falei, não, isso aqui é teu serviço. Falou, cadê meus cadernos? Mas é. Falou, quis saber de trabalhar. Aí eu falo assim, às vezes quando meu pai me falava, como sendo pai hoje, eu falo, a caneta é a mais leve que a enxada. A caneta é mais leve que tudo. Que nem eu falo para meus 3 ali. Se você falando bem, escrevendo bem, você vai longe, porque tá tudo na sua mente. Agora, se você abandonar isso, descartar no mundo de hoje, você tá ferrado.
Que nem eu falo pro Renato, o mais novo. Pai, eu quero ser jogador. Eu falei assim, você quer ser jogador? Beleza, então é o seguinte. A escolinha do fulano é ali. O caminho é esse aqui. Kaique, acompanha o seu irmão. Ah, de cá. A pé. A pé. Aprenda a se virar sozinho. Você não quer ser? Você vai ter que passar por isso. Atrás. Você vai ter que passar por isso. Eu tô te falando, se você quiser ficar aqui dentro de casa com a caneta, escrevendo e aprendendo coisas que eu sei que vai te dar futuro, pode ficar aí, não tem problema. Fica aí tranquilo. Deixa o pai ralar um pouquinho mais, não há problema, mas eu sei que você tá bem guardado. Quer ser? Quer ser. Então, eu quero a escola e o futebol junto. Os dois têm que caminhar junto. Hoje eu penso dessa forma que nem eu falo sobre estrutura familiar. Eu não tinha, não é que não tinha. Meu pai e minha mãe é leigo, né? Leigo em questão de estudo, é leigo. Vamos dizer assim, que foi soltado pro mundo. Sim. E se virou. E se virou. Não é o que eu falo. Mas hoje é difícil soltar. Hoje, se fizer isso aí, cara. Não, hoje você tá fudido. Eu vou te falar uma coisa pra você. Essa molecada de hoje, eu falo que eu também tenho 3 lá dentro de casa lá. Tem um que tá tentando correr na bola ainda, tá machucado. Ele hoje, o Bruno, o meu, ele ficou 6 meses o ano passado lá no Espírito Santo. E lá não foi vida fácil não, cara. Não é. Não foi, porque pegou um presidente lá do clube lá, enrolado do que só por Deus. Lugar completamente diferente, longe. E Pocoló, você atravessou Minas Gerais inteira. Longe. E hoje ele não costuma ficar em casa. Ele tá em casa, tá fazendo tratamento, tá fazendo fisioterapia, mas ele não vê a hora dele melhorar pra ele vazar de novo. Por quê? Você entendeu? Sabe por quê? Ele já atingiu. Quantos anos que ele tá hoje? Vai fazer. Tá com 17. 17. Ele já atingiu a maturidade de se virar sozinho. É isso mesmo. É um sentimento que eu tinha, quando eu chegava de férias, alguma coisa, eu ficava em casa, eu só aguentava ficar na casa da minha mãe. E até hoje, quando eu vou lá, é 2 dias e... É bem engraçado, rapaz. Eu também. Quando a minha mãe e meus pais eram vivos, eu ficava 2, 3 dias. Passar disso, eu me senti que eu tava atrapalhando a rotina deles. É o mesmo sentimento. Até hoje, quando eu vou, é o mesmo sentimento. E olha que eu amo Nepomuceno. Eu amo andar ali eu já deixo o carro ali, vou lá, e vai aqui na casa de um, vai na casa de um. Eu amo fazer isso aí. Só que aí depois você vai na casa praticamente de todo mundo que você conhece ali, aí parece que você volta pra casa. Puta. É bem isso mesmo. Pô, tô querendo assistir um programa aqui, mas meu pai tá assistindo isso aqui, eu quero fazer isso aqui. É o que acontece com o Bruno. Então, assim, ele já atingiu uma maturidade, teoricamente, a falsa independência. Porque, querendo ou não, ele depende de muitas coisas de você. Então, nosso Bruno ficou 6 meses lá, se formou lá, pra você ter uma ideia. Os últimos 6 meses do colegiado dele foi feito lá. Então, eu falo que o Bruno é um menino fora da curva. Porque os outros, hoje, eu tenho criança que não sabe pegar um ônibus daqui do João Paulo e no centro. Mas aquele dia que eles foram com você pra jogar na escolinha lá. Lá no projeto. Lá no projeto. Eles não voltaram? Pai, o maior. Pai, mas é ruim demais andar de... Não, é bom. É bom. De carro, né, Renato? É bom. E nós vai fazer isso aí bastante vezes, viu? Vamos pra Paulinha. O busão passa aqui. Não tem pra nem mudar. Vamos. Por quê? Só carro pra lá, carro pra cá? Eu falo que hoje em dia, cara, não é a molecada que é Nutella. Às vezes é o nós. Você entendeu? Nós quer dar pros nossos filhos. Eu tava comentando esses dias com um senhor que fica lá perto de casa, fica lá no bar do Perso, gosta de tomar um gelinho também, né? Sim. E eu tava falando. Ela tava sol quente? O sol não, alguns gelinhos. Eu peguei e falei pra ele, eu não me recordo na minha infância de ter passado fome. Não, nem eu também. Dificuldade, sim. Dificuldade também. Dificuldade. Todo mundo passa. Eu sou da época que primeiro nas panelas era o pai, os mais velhos, depois... A coxa gorda era do pai.
Era 2 coxas. Eu sou da época, A- macarronada era só no domingo. Minha época também é essa aí. A minha infância é essa aí, eu lembro até hoje. Era, porque meu pai também criava galinha, né? Aham. Aí ia lá, matava, preparava. Meu pai ganhava galinha, porco, matava, preparava. E você tá pensando, e a minha mãe começava a preparar na sexta. Mas era pra comer no domingo. No domingo. Então, eu que não tá falando, só que eu... Coca-Cola, então. Ixi. A Coca-Cola nossa é o pé de limão que tinha lá. Ô, então pé de laranja. Você tem que ir lá catar aí. Espremer e fazer. E nós conversando, nós descendo conversando, assim, eu peguei, tava indo pra lá. Peguei e falei pra ele, falei, cara, eu que não falei pra você, eu não lembro ter passado fome. Dificuldade sim, mas eu não trocaria Não, eu também. nenhuma vírgula do que eu passei. Não, eu também não. Porque, puta, que infância rica, rapaz, Não, que é. coisa gostosa. Meu pai, o vizinho do lado, o povo do Vitarruda lá, do vizinho do lado, eles plantavam, eles mexem com galo índio, esses negócios, Certo. tinha um monte de bananeira lá, né, catava as bananas, comia, trazia pra cá, arrumava um rolo, danado. Aí tinha pé de tomate, velho. Aí eu trombei com o Bahia que faz grafite, aqui de Sumaré, lá no mercado Gudibom. Pode falar, né? Pode, Não, lá no Gudibom. Ô, louco. R$ 12 o quilo de tomate. Aí eu vi e falei assim, ô Bahia, é duro, porque em casa tinha um monte, sobrava o tomate, eu falava pra minha mãe desse jeito, eu não aguento mais comer tomate. Cara, deixa eu te falar uma coisa pra você, Renato. Eu voltando essa época, meu pai criava porco, criava galinha. Acho que todo mineiro ali, né? Criava no sítio, morava no sítio ali. Depois, meu pai veio morar no campo. Hoje não existe mais o campo tá na rádio. Morou por 10 anos, 10 anos um pouquinho, coisa a mais. Eu cheguei a pegar ele, 95 a 98 eu trabalhei nesse campo, dava aula. Foi quando eu comecei com a escolinha. E meu pai, como era campo assim, então plantava muita mandioca, muito milho, muito quiabo. Eu gosto de pamonha. Eu detestava quando ia fazer pamonha, porque fazia uma sujeira, uma coisa e já não desenrolava as outras coisas e tal, tal. Mas eu sou um cara que era pra mim não gostar de quiabo, não gostar de mandioca, não gostar de abóbora. É as coisas que eu mais gosto, Você cara. mais gosta. Que coisa incrível, rapaz. Nossa, ó, tive um quiabo, uma abobrinha, uma mandioquinha. Nossa, Não precisa nem de mistura. Não, é verdade, cara. Nem de mistura. Entendeu? Mas é porque comi demais. E me remete à infância. Tudo, àquela né? situação, cara. É uma lembrança gostosa. Uma lembrança uma gostosa. lembrança muito boa mesmo, cara. Então, eu falo que hoje em dia, a criação das crianças, apesar que o mundo também modificou demais, mas a criação, nossa, eu acho que às vezes nós deixamos a desejar. Eu falei há um mês atrás. Não, minto, um mês atrás, tô ficando até louco. Parece que já virou um mês. Quarta-feira, conversando com o Diogo, a gente tava falando sobre isso. Sobre como a gente só facilitou pros nossos filhos e tá chegando agora que eles estão crescendo e estão ficando adultos, então tá tendo essa dificuldade de assimilar algumas coisas, que é você ir lá pescar, você colocar a minhoquinha na vara, você mesmo desenrolar. Todo um processo, né? Todo um processo. E agora, que nem eu falei, eu peno um pouquinho mais que a minha mais velha, tal. Você pai, 17, desenrola. E já aí eu tô pegando o exemplo dela, já tô Tentando baixo no outro, é assim. É você, ó. Quem você combinou com, por exemplo, que nem hoje eles me ajudam um pouquinho na mesa, né? Você combinou com quem? Comigo? Beleza, então comigo. Pai, eu combinei com. Aí lá. Vai lá conversar com ele. Exatamente. Vai lá falar com ele. O Renato, como se diz o nosso amigo gordo, o Gerson, que é outra figura também, mudando de pato pra ganso. Como foi que você chegou na arbitragem? Porque depois que você encerrou a carreira, você jogou alguns anos aí no amador, Sim, Sumaré, né? Sumaré. Na verdade, foi a necessidade. Entendeu? Né? Então vou falar desde o princípio. Parei de jogar, né? Trabalhei numa multinacional muito boa, que é a Schneider, que é a minha paixão da vida. Que empresa boa. Mas
por fim foi pra Blumenau, enfim. Aí me deparei desempregado, não tinha o que fazer, porque naquela época era muito concorrido você arrumar, então era cunha, alguma coisa assim, beleza. Fiquei esse período desempregado, aí comecei a vender queijo, aí eu trombei com um certo neguinho, não sei se você vai lembrar, perto da Previdência. Ari ali, não é Ari? Como é que chama? É Ari mesmo. É Ari? Ari. Aí, ô negão, como é que você tá? Eu falei, só neguinho, me salva aí que eu preciso de ajuda. Foi, salva aí, eu preciso de ajuda, mas o que tá acontecendo? Cara, perdi trampo, tal. Aí você tinha começado a afundar a escolinha AMAC. Ama VCM. Isso, lá no NEM. Ó, a gente não consegue. Faz tempo. A gente não consegue. Naquela época eu queria encaixar na prefeitura, tal. A gente não consegue, mas eu vou te ajudar aqui. Vem comigo. Era só você que dava aula. Certo. Aí você tinha acabado de pegar ela, acho que tava com 2 ou 3 meses. Foi 8 anos atrás aí. Aí eu peguei. Nossa, o tempo passa. Passa. Aí eu falei, então tá bom, então faz um favor pra mim. Me arruma uma cesta básica. Você me consegue me arrumar uma cesta básica? Não, fechou. Aí a gente foi lá onde que eu conheci o Ney, o Bahia, né? Baianinho. Aí foi ali que começou. Por quê? Eu sou um cara que naquela época, daquela transição, até hoje eu me moldo bastante. Eu não tenho muita paciência. Igual. Eu não tenho. Na verdade, eu não tenho muito. Ali eu aprendi o quê? A como você saber lidar, né? Lidar com as molecadinhas. Mas naquela área ainda, que é uma área carente. Carente, você pega vários moleques de casa diferente, de BO diferente, de rolo diferente. Então ali foi que eu aprendi a gostar dali. Aí eu recebi um convite. Aí eu aqui no Centro Esportivo faltou um bandeira. Tava o Manuel e o Marcelo Vaz, que hoje é da guarda. Sei quem é o Marcelo. Negão, o árbitro não veio, a bandeira não veio. Acho que uma menina que trabalha aqui, mora aqui em cima, aqui não veio. Então você pode nos... Você é a Pamela, né? É a Pamela foi aluna minha. Aí você não consegue nos ajudar? Eu nunca bandeirei nada. Mas você não jogou? Você não sabe o que é um impedimento? Te vira. Aí, mas tá bom. Eu precisando de dinheiro, né? Fui. Aí a gente fez esse jogo de molecadinha. Ó, semana que vem vai ter da guarda. Você não quer vir, não? Venho. Aí no final de semana eu fui na guarda. Só na bandeira. Certo. Bandeira com o Manuel, junto com o Marcelo, foi indo. Aí chega um convite, primeiro convite seu. Certo. Que você fala assim pra mim, cara, tô precisando de um árbitro pra apitar jogo de criancinha. Porque aí eu já, na verdade, o que acontece? Eu tinha acabado, saí lá da escolinha do seu e arrumei um outro trampinho pra fazer. Sim. Aí eu falei assim, puta, mas eu vou apitar jogo de criança, já tem aquela barulheira das crianças. O problema é o barulho dos pais, né? Aí depois tem o BO dos pais. Aí eu vou. Fui pelo amor ao esporte. Porque não me via eu parado longe do futebol. Aí fui pegando gosto. Fui fazendo, você foi me dando oportunidade, fui fazendo vários campeonatos com você, fui fazendo. Daqui a pouco pinto o convite do Juninho lá de Hortolândia para fazer mais campeonato. Daqui a pouco o Kleber, parceiraço, aquele cara lá, um coração, você é louco. Clebão é enorme, Clebão é parceiro. Kleber Cavalinho. Ó, você tem que vir aqui. Eu sei que você não gosta de podcast, mas vem aqui dar uma visita aqui pro Serginho. Aí eu fui pegando gosto. Aí fui fazendo. Aí você me levou. O pessoal fala que é sorte, que eu tenho muita sorte nas coisas. Eu falei assim, não. Eu tenho conhecimento e conheço as pessoas boas e generosas. Por que eu falo isso? Eu não conhecia o Toninho do São Paulo. Nossa, que cara lá. Eu não conhecia o Toninho. Não conhecia. Aí, num certo dia, você pega, não sei se você vai lembrar disso, Renato, tô com um B.O. aqui grande, aqui ajuda eu aqui, você não quer fazer, vai ter a primeira edição da Copa Zico. Você não quer me ajudar? Verdade. Você lembra disso?
Eu falei, Serginho, aonde vai ser aqui? Lá no São Paulo. Eu falei assim, cara, e foi a primeira minha ida Evento grande, né? num evento grande. E lá em Paulínia, com uma puta de uma estrutura. Fora de série. Ali, impecável. Eu falei assim, nossa, você não posso fazer cagada aqui, nem fudendo, cara. E agora? E aí, olha a sinuca de bico, que eu fiquei. Por quê? Eu fui lá pra trabalhar, através de você, pro pessoal de Taubaté. É isso, é o... Ai, meu Deus do céu, é o Diego, né? O Diego o e o... Diego e o... Oh, meu Deus. O neguinho lá, mano. Não, é... Lissim. O Liss. Lissim. Aí ele chegou pra mim, eu com uma gente boa, pessoal. Você conhece da regra do Society? Aí eu falei assim, eu conheço com o apito Por aqui, né? por aqui. Eu não sou um expert. É a seguinte, ó. Então senta aqui. É assim, 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 assim. Beleza. Logo de cara eu pego quem? Eu pego Barcelona de Campinas, que era clássico mais ou menos. E São Paulo. Do outro lado, Toninho. E do lado de cá, outro cara que eu não conhecia. Aí, teoricamente, eu falei, e agora? O que eu faço? Teoricamente, que a gente passa na cabeça quando você tá iniciando. Sim. Se eu fizer alguma cagada, dar uma lambã vai ficar ruim. Se eu fizer pra lá, nunca mais eu volto. Então ali eu fui pegando uma bagagem tão legal. E aonde que eu fui? Eu falei, não, peraí, agora eu vou ter que estudar. Eu vou ter que buscar informação. Vou ter que ir atrás de curso. Sim. Porque quando o cara pega me perguntar, é igual aconteceu também lá em Paulínia, com outro campeonato que você fez, onde que a gente foi fazer no clube de Paulínia, você nem estudado é. E eu tava com o diploma dentro do carro. Todo orgulhoso. Pera aí, acabou o jogo aqui, ó. Tenho sim. Foi no Paulinense? Paulinense. Cara, mas aquele cara do Paulinense vai me desculpar. Aquele cara do Paulinense que eu não vou nem falar o nome, não cabe um processo pra mim. Não. Porque, cara, é insuportável. Então, você não é. Sou. E Deus foi tão bom. Por isso que eu falo assim. Eu conheço as pessoas boas, sabe? Muitas pessoas boas. Sim. Do coração bom. Porque senão eu não estaria lá. É verdade. Já foi o 3º ano que eu faço a Zico. Hoje você virou uma referência aqui na arbitragem, né, Renato? Eu fico grato porque você abriu porta. Não posso deixar de falar também do Renan. Nossa, Não, tem uns caras aqui que eu vou assim, não é, pelo amor de Deus, pessoal, não tô babando o ovo de ninguém. É reconhecimento, porque eu falo de 10, ó. Eu fui com o Serginho, ele tinha, faz 8 anos, mas você vinha. 8 Você vê Renan. Que era da época, era Paulinho da RR ali, ele dava aula. E ninguém lembra disso aí. Ou poucas pessoas lembram, ou finge que não lembra. Ele ali, aí logo em seguida vem o Clebão. Lá em cima. Sensacional o Kleber. Renan, Clebão. Sensacional os caras. E sempre dava toque. É igual que a gente tem uma conversa. Que nem eu falo, eu e o Diogo, a gente sempre tem uma conversa dura, da mesma forma que eu e você tem. Às vezes a pessoa olha pra mim, acho que eu vou ficar puto de a gente ter uma conversa dura num lance crucial de um jogo. Pra melhorar pra todo mundo. Eu fui assim, uns tempos atrás, mas bem tempo, hein? Eu era um cara assim que eu fazia umas coisas na beirada do campo. Que hoje eu tenho vergonha do que eu fazia. É uma Eu virei um gatinho. Sim. Mas não é, Sérgio. Eu falei, caramba. E aí, Renato, eu tinha prometido pra mim mesmo. O ano passado você apertou a sinal do meu campeonato. Sim. Tinha 6 equipes. Eu tinha prometido pra mim mesmo. Eu falei, cara, não quero isso aqui pra mim mais não. Eu devo ter feito uns 20 campeonatos ou mais. Só site. Campo, uns 10. Vou ser bem sincero, fazia e faço pra ganhar dinheiro. Não guardei R$1 E o pessoal, você tá montado. Ela tá pagando conta, cara. Não mexer com essa merda, não. Tá me dando dor de cabeça e tal. Aí o Renan, Serginho, vamos fazer um campeonato. Eu falei, Renan, não quero mexer com isso mais não. Eu tô noutra vibe, não tô com saco pra aguentar injeção de saco de treinador. Tem um treinador mala aí e tal. A geração que tá vindo que me perdoa. Não, molecada aí que só por eu acho que eu tô ficando velho. Na verdade, eu acho que eu tô ficando velho. Ranzinho, tá ficando ranzinho. Na acepção da palavra.
E falou, não, gente, tá bom, Renan. Vai dar 6 times, tá bom. Pô, deu 14, cara. Não, a primeira Copa Sumaré. Deu 14 times, porque e tem mais 2 ou 3 equipes que depois que eu fechei a tabela, eu falei, cara, não tem como. Não tem como Já depois. soltei a tabela e tal. Olha, pra dar quase 20 equipes. E tá bem falado, tá? Tá, o campeonato tá rodando. Bem falado. É que nem a gente fala, como a rodando, gente roda vai em todos os cantos, né? Paulínia, Santa Bárbara, Americana, Montemor, Capivari, Campinas aqui, Cosmópolis, Indaiatuba, né? Que agora eu tô começando a fazer lá também. Mas essa região mais pra cá, que, pô, Nath, como é que tá a sua agenda? Cara, a prioridade minha, que eu sempre... É pra quem sempre andou comigo. A minha prioridade eu deixo claro. Se o Serginho tiver campeonato e precisar de mim, não é eu que vou lá, é ele que vem falar pra mim como tá a sua agenda. Dá pra mim, dá pra me ajudar. Às vezes é um lugar que eu acho que eu ia ganhar um pouquinho mais, mas eu penso, não, neguinho precisa, eu vou lá. Como a gente sempre mas tá bem falado o campeonato. Tá legal sim, rapaz. Tá rodando legalzinho, tá bem competitivo. Fiz alguns jogos pra você, tá, o nível tá bom. Tá bem interessante. E então, cara, aí falei, puta, deu 14 equipes, agora tá indo pra 6ª rodada já, são 7, né? 7. Aí começa as fases do mata. Tá bem interessante, cara. E a gente se cerca de pessoas boas também, né, Renato? Sim. E esse feeling que a bola me deu desde pequeno é no olhar da pessoa, porque querendo ou não, o olhar e o corpo da pessoa fala. Fala. Exatamente. Eu não preciso, que nem eu tava falando pra você. Pra mim foi uma grande terapia, eu ter começado a dar aula, depois começar a apitar jogos de criança, ouvindo os pais enchendo o saco e lidar com os gestores de escolinha também. E os treinadores, porque você bate o olho. É que nem eu falei, tem uns professores aí que faz umas coisas que eu vejo fazendo hoje, eu falo, caramba, eu já fui assim. Sim. Mas desproporcional, meio que tem irracional. Que eu tava comentando esse menino lá do Paulinense. Talvez eu conheci ele pouco. Talvez naquele dia deve estar mal. Talvez fora do coisa, uma boa pessoa. Uma boa pessoa. Mas dentro das 4 linhas, foi num retrasado. Eu tive um problema de saúde, um problema até que meio que sério, cara. E tava por terminar o campeonato. Tava por terminar. Aí eu acabei ficando internado. Fiquei 2, 3 dias internado. E passei a bola pro Renan, pro Fabinho do Boca. Falei, velho, as medalhas estão em casa, os troféus estão em casa. Ajuda eu aí. Ajuda aí, vocês terminam. Eu não sei quando de que eu vou ficar aqui, quando que tal. Mas Deus foi tão generoso comigo, tão bom, como sempre é, que eu acabei saindo antes da internação. Não era pra mim ter feito isso, mas como eu não gosto de deixar assim, peguei e fui fazer um jogo lá. Até foi o Daniel, coitado. O Daniel fez uma cirurgia, teve um infarto, mas tá bem. O Daniel apitando lá, cara. Aí teve um lance lá, uns moleques também, que eu te falar uma coisa pra você, viu? Os moleques mais velhos é duro, né? Não, é duro, não. Assim, estraga a paz qualquer um, né, cara? É aquilo que eu falo. É porque aqui eu posso falar. Aqui eu posso falar abertamente. Se vai me cortando os jogos aí, não tem problema não, mas aqui eu posso falar. É os moleque que já tá na hora de pensar, que nem eu falo pros meus 2 filhos, Senai. Vai pro Senai. Tem alguns professores que falam assim, puta, mano, não tem como andar pro Senai, né? Cala a boca, não fala isso aqui não, negão. Pelo amor de Deus, vira essa boca pra lá. Mas é verdade, pô. E vai lá pra azucrinar, aí é pior ainda. Um moleque meu, da minha equipe, teve um excesso de força desproporcional. Sim. Foi desproporcional. Poderia ter evitado. Vou falar assim, evitável. É igualzinho o jogo do Corinthians, igual o cartão vermelho que o jogador do Corinthians tomou. Era uma situação evitável, mas acontece. Aí eu escutei da boca dele, falou, ó, pode abrir a caixa de ferramenta e bater. O cara falou isso, professor, cara, formado dentro de um clube. Eu falei, meu Deus do céu. Cheguei nele e falei, meu amigo, você não pode falar isso não.
Você não pode falar isso de maneira alguma. Isso aqui, o meu time, é tudo porcaria. Moleque de bairro. De bairro, não. Se Você, for pra formar um tendepá aqui, daqui pra ali, rapaz. é só estralar. Você tem que ter. Então, aí já alguém já tinha falado dessa pessoa pra mim. Uhum. Certo? Aí você já vem com a imagem, aí dá merda, você já vem com a imagem. Infelizmente, É o que acontece comigo direto. Infelizmente, acabou esse campeonato, eu peguei, nunca mais Conversou? tive coisa e tal. Mas é tipo assim, uma pessoa assim, que de repente, pra mim, não me soma, porque eu fico vendo as atitudes, Sim. que nem aqui nesse campeonato que nós estamos rolando agora. Tem um determinado professor de uma escolinha aí. Pô, cara, eu falei pra ele, pelo amor de Deus, liga pra reclamar de arbitragem, mas liga uma vez certo. Que do jeito que você tá falando, você só corre errado, caramba. Você só reclama quando perde. Assim, quando tá ganhando, o juiz pode dar um 5 errado, vamos botar uns 5-0. 2 pênaltis, claro, pro time dele, ele não vai falar nada. E eu peguei e falei pra esse cara, falei... Não vai falar nada. Meu amigão, embasa então uma situação que pelo menos vai discutir, que do contrário você tá discutindo sozinho. Sozinho. Não sei nem como discutir com você, que você tá errado. Você sabe que tá errado, você tá querendo assunto, então passa outra hora. Aconteceu também um lance também comigo numa final. Lá não é aqui, não vou dessa. E o moleque, olha pra você ter ideia. Esse treinador é bom. Ele é muito bom, Sérgio. Certo. Estrategista, ele é bom. Ele é bom no seguinte, em montar o time. E ele é bom pra inflamar os pais. Não, ele é bom, cara. Eu falei pra ele, não, se você só usar o seu lado bom, daqui uns 5, 6 anos, se você sonhar em ser um treinador, você vai ser um dos treinadores mais fodidos que vai ter na região. Certo. Ele é muito bom. Bom mesmo. Só que, olha como é que é a situação. Já tava tarde. Ia começar a partida do time dele. Eu aqui com o time lá, do outro time pegando o documento aqui. Ele vai e me sai de lá. Ô seu porra. Desse jeito? Vamos com esse jogo aí que eu preciso terminar. Eu não acho que ele não tava normal. Eu acho que nem eu falo, não tava num dia bom. Hã? E falou um pacote pra mim. Chamei um outro amigo dele e falei assim, ó. Vou expulsar antes de começar a partida. Porque não vai dar problema. Vai me dar problema aqui. Fui lá, antes de começar a partida, pum, expulsei. Mas o cara é bom. O moleque é bom. Ele, se saber conversar com ele, e ele é bom. E pra você ter ideia, é professor. Talvez naquele dia ele não legal, tava né? legal. E hoje a gente troca ideia numa boa. Eu falei abertamente pra ele. Tivemos uma outra situação que ele tentou, pela mágoa, colocar no meu rabo. Aí eu falei assim, não, vou ter que chamar pra conversar, porque senão... Você tá com o coração? Eu falei assim, não, por causa da situação foi isso. Aquilo eu falei, eu achei que você era o meu amigo. Do menino lá, da situação do menino. A sorte que eu não fui, porque o pai do menino já queria pegar eu, pegou o outro árbitro e deu aquele bafafá. Então, assim, chamei ele pra conversar. Falei, mano, tem algumas coisas que a gente, entre nós, é uma coisa. Você explanar é outra coisa. É a mesma coisa que você vê um menino ruim, com todo respeito, você tem que, como o pai paga, você tem que tratar bem. Tem que tratar bem e botar pra jogar. Não é o profissional que só joga os melhores. Hoje eu cheguei à conclusão de que em escolinha, cara, quanto menos jogar, melhor é. Você acredita? Nessa lógica assim, você não tem injeção de saco. Você não vai desgastar, você não vai expor, porque o que acontece, Renato? Você sabe do que eu tô falando. Tem, por exemplo, um campeonato. O campeonato é assim, assado. Esse campeonato não pode jogador federado. O ano que vem, se eu for fazer esse campeonato, você vai abrir. Não pode federado, não pode moleque que tá disputando a Band no ano e o ano anterior. É retroativo. Porque senão, você o mesmo moleque que joga cedo comigo, ele joga tarde com a Band. E aí não dá espaço pros meninos da escolinha. Pô, não tinha pensado nisso aí, né? Não. Se não rouba a vaga de um menino que eu vou falar assim, que não é que ele é ruim, ele não tá no nível do outro. E aí o que acontece? Você vai jogar com determinada equipe, você perde diferença, que não tem como você colocar na cabeça do moleque 10 anos, não pode fazer gol.
É o que eu... Se você colocar uma... Eu coloquei uma vez no campeonato, Limitador. uma regra. Aí o time tava ganhando do outro, era bem superior. Que o outro tava ganhando. Aí desculpa falar, os imbecis dos pais, não, vão tocar a bola, não pode fazer gol, não pode humilhar. Você tá entendendo? Então, Aí fica nego chato. leva a coisa mais sórdida, a coisa mais nojenta pra dentro do campo, entendeu? E não esquece. Pega a pior coisa, leva. Esquece que do outro lado ali é cliente, é ser humano. Você tá entendendo? Que tem quem tem dificuldade e tem não tem. Hoje eu parei, eu não faço mais isso. Mas uns tempos atrás, pegava aqueles moleques que tava fazendo aula com a gente e tal, e que achava, que o pai achava que ia virar e tal, e saía, virava a cara pra gente. Cara, a melhor coisa que tinha no mundo é quando um moleque chegar da escolinha depois de 16, 17 anos, e aí? Tá jogando aonde? Não, eu tô trabalhando. Aí eu falei, por Deus do céu, eu falei, Deus, tire-se de mim. Então, porque você pegou aquele ranço. Peguei ranço. Você pegou o ranço. Eu tava nesse ponto o ano passado. O ano passado eu tava... O ano passado? Foi o ano passado, o ano retrasado. Não, o ano retrasado, que eu tava com bastante coisa. Eu tava nesse ponto. Não. Você falava alguma coisa, eu torci, sabe? É um sentimento ruim, cara. É um sentimento ruim. Torcer pra dar errado. Exatamente. Então, além de torcer errado, dava errado, eu comemoro, mas depois tinha uma angústia terrível, cara. É horrível, cara. Porque eu olhava na cara do cara assim, ele com uma tristeza, aquela tristeza pulava 10 vezes em cima de mim. Exatamente, cara. Então, falei, não, Deus, tira-se de mim. Isso não é meu, eu não gosto. Você tá entendendo? Sabe por quê, Renato? É assim, voltando lá atrás, você viu a molecada 95, o ano 95, 94 que a gente tinha. Que ele chegou a virar 3, 4 moleques profissionalmente mesmo. E era nos moleques. E era pra ser mais. Era pra ser mais mesmo. Então, cara, Aí eu vou voltar no tempo, há 13, 14 anos atrás, eu falo, caramba, eu vi essa molecada hoje. E a ilusão, às vezes, de um pai. Eu fico de coração cortado e a minha esposa falou assim, você é muito duro com os meninos. Com o Kaique e com o Renato. Márcia. Você é realista. Eu tenho que ser, porque querendo ou não, Senão... eu cheguei um pouquinho, porque por causa do meu biotipo. Tem essa também. Porque quando eu falava, 20 anos, você falava assim muito de altura e força. Tem 1,80. Hoje os caras não tá nem 1,80, tá querendo mais, tá de 85 pra cima. O 1,80 tem que ser velocista que tem que ser bom pra caramba. Ou você é um Messi da vida. É verdade. Deus fala assim, o dom é seu. Ou o Neymar, o dom é seu. Fora disso, tá todo mundo nivelado por baixo, porque o que eu falo pra você? Que nem aquele menininho que você tem de óculos, canhotinho. O neguitinho lá. Aquele moleque é bom. A desvantagem dele é porque, olhando por ele, é franzino e não sei se vai crescer muito. É franzininho. É bem isso mesmo. E ele é o tipo... Vou falar aqui, mas pelo amor de Deus, não pode dar processo em mim, não. É o criolinho sarará. É o canela fina. Canela fina. Liso. Leve. É igual eu falo pra você, Kaique, caneta. Explode bem. Ele corre pra caramba, moleque. Pode perguntar, ele treina com a esquerda lá. Pode perguntar pro esquerda. Corre bem, cabeceia bem. Mas você olha pra ele assim, a vontade não tem. Não tem aquela aptidão, né? A molecadinha hoje tem personal, nutricionista. Aí tem um negócio que hoje tá fazendo agora na piscina lá, que é pra evitar a lesão. É um negócio que você faz na piscina, pra você evitar lesão no pubis, porque antigamente era aquilo, né? Se der lesão no pubis, praticamente você ferra, né? Acabou. Um negócio que você faz lá. É difícil, Renato, mas... Muito complicado. Renato, deixa eu fazer uma propaganda aqui, gente. O nosso podcast aqui, a primeira propaganda vai ser a minha, viu? É o molho de pimenta caseiro do Serginho. Aqui na descrição já fala. Igual deixa eu ver se é outra aí.
igual pode ter. Melhor não. Ó. E então todo convidado que for vir aqui, a gente vai passar um molhinho desse aqui pra levar pra casa. E então quem quiser ter, tem várias pessoas que já tem, viu? Renan, Douglas. Dogão do Parceiros? Tá comprando não é pouco não, tem bastante gente. O Gão lá da rodoviária. Então quem quiser ter molho de pimenta, eu mesmo que faço. Só uma coisa pra você, uma das coisas que me dá hoje, dá mais prazer é fazer esse molho de pimenta, você acredita? Essa é a sua famosa terapia agora? Tá, mas eu nunca vi, cara. Que gostoso. Eu fui indo, coloco uma coisa, coloco outra. Foi uns 2 anos. Testando. Uns 2, 3 anos. Como surgiu isso aqui? Eu fiz uma vez, morava lá no Matão ainda. Eu fiz uma vez e minha mulher fez um lanche com uma coisa, eu não me lembro, pastel. Na sexta-feira pegou pra fazer pastel. Eu peguei e falei, experimenta esse molho aqui pras crianças. E os meninos hoje tá com, um tá com 21, o Bruno tá com 17, a Marcela tá com 15. Devia ter 14, 12, 10. Pois, obrigado pelo molho. Por Deus no seu, cara. Falei, cara, não tem alguma coisa de errado. Qual criança que gosta de molho de pimenta? Molho de pimenta ainda. Pô, porque troço ruim, tá queimando minha boca. Leva... Porque esse molho, ele é picante, não é aquele molho e tal. Falei, então hoje, vou falar uma coisa pra você, cara. É uma terapia, uma coisa que eu gosto de fazer. É uma coisa que, como diz o outro, eu chego em casa, às vezes à tarde, à noite, que eu chego do serviço, meus afazeres, janto. Outra coisa, lavo a louça, tudo e vou trabalhar em cima disso aqui. É uma coisa que, por Deus no céu, hoje me dá prazer. Te dá prazer de fazer. Isso prazer. É bom, cara. Não, é uma delícia. Por Deus no céu. Eu acho que todo mundo tinha que ter esse. A gente fala né? esse reencontro com si. Quando eu falo esse reencontro com si, aí eu quero, sei lá, fazer um molho de pimenta. Eu quero desenhar. Por exemplo, eu quero pegar o violão, deixa eu sentar aqui. É bem isso pra mesmo. voltar, você desacelerar, você exatamente. limpar a mente. É que nem eu falo. Pra mim, a minha terapia de ser um cara, vou colocar assim, meio que 880, tá no meio da criançada do barulho, porque ali é o... Esquece tudo, né, Renato? É tudo, todos os meus B.O. Tá ali. Tudo. Tem a desavença com o pai, com alguma coisa que acontece, é rotineira, mas é só ali. Aí você vê o sorriso da molecada. É ali. Pra mim, a minha terapia tá ali. Se eu não tiver ali, eu fico ligando pros outros, arruma alguma coisa pra mim. É bem isso mesmo, cara. Então, é muito interessante. E esse aqui, Renato, esse aqui é seu. Esse aqui é seu. Esse aqui eu vou deixar pro... Molho de pimenta Serginho. Melhor pode ter. Igual pode ter. Melhor não. Propaganda é um dos negócios, né, Gustavo? Aí, ó. Olha só, valeu, obrigado. Renato, eu gostaria que você desse as suas considerações finais. Passa rápido demais, né? 1 hora, parece que... Já foi 1 hora? Foi 1 hora. Sério? Já foi 1 hora. Cara, ela não falou besteira, não. Nós só conversou, né? Conversa mesmo. Eu falo, inimigo meu não vem aqui não. Fica lá fora. Você quer falar mal de mim, mas você vai falar bem longe de mim. E não fala nem perto dos meus amigos. Meus amigos é tudo... Eu falo assim, que meus amigos é fofoqueiro e já fala. E outro, agora é WhatsApp, ó. Tá falando mal de você aqui agora. Vem aqui, ó. Agora não tem mais telefone, né? Agora no Zap, você rapidinho você olha. Obrigado, né? Queria mais uma vez... obrigado, que Deus sempre te abençoe em tudo que você faça, continue essa pessoa que você é, assim, para a sociedade, não só para mim, tá? Entendeu. Para a sociedade, para os meninos que você formou, com os meninos que eu brinco assim, que você deu aqueles berros seu. Hoje são homens de bem, são trabalhador, aqueles que soube absorver aquilo que você queria passar. Entendeu? Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo você e as pessoas que me ajudam de uma forma direta ou indiretamente. Eu sou grato por ter alguns amigos aí. Não posso deixar de não falar também do Bocão também. O Bocão falecido Messias, né, o Mendonça lá, o Rodrigo também, a família deles ali. Pra mim,
pra mim, Renata, ali, juntamente com você, o Siqueira também, Sim. né? Fica sensacional. O Diogão, né? Parou de beber o Diogão. Já que eu vi ele com uma aguinha na mão, né? Eu falei assim, negão, ou você aprontou alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa. Tá negando a raspa. Pode ser promessa. De verdade, uma vez que eu encontrei com ele aqui no Com uma aguinha, vamos. Eu falei, o quê? Vamos. Dá não, né? Dá não. Mas enfim, agradecer mesmo. Eu sou grato, assim, a tudo. Eu brinco assim com meu pai. Que eu não achei que eu não ia nem conseguir cuidar dos 3 moleques juntamente com a minha esposa. Eu sou grato por perseverar sempre e não ficar olhando o quintal dos outros. Eu olho o meu. Exatamente. Tô olhando o meu. Uma hora vai chegar. E Deus nos ampara ninguém. Ampara. Não. Deus nos ampara ninguém. Não, que eu brinco assim. Na hora que eu tava na decadência, que eu tava no fim do poço, pareceu um anjo neguinho lá. Ô, tô te salvando, viu? Às vezes é que nem aquela música, né? Falou, senhor, quando a situação tava ruim, eu não tava vendo seus passos, tava andando em 4 passos na areia, né? Aquela música. Só tava vendo 2, não, tá te carregando. É verdade. É nesses momentos que você fala, não, eu não tô caminhando não, alguém tá me levando. Alguém tá me levando. Renato, um abraço, você sabe que a gente tá sempre aqui, sempre que você precisar. Eu sempre que eu puder, vou te solicitar, porque você Sim. é bom. Sim, obrigado. Além de tudo, você é bom no que faz, você é respeitado. E eu fico muito grato de você ter vindo aqui, bater esse papo aqui com a gente aqui. E muito em breve nós vai estar junto de novo. Começa um mata-mata agora, não tem pra onde fugir. Não, eu brinco assim, é o segundo casamento meu. Não tem muito pra onde fugir, então tem que ser o Renato e vamos lá. Gustavo, um abração. Valeu. Semana que vem nós vamos gravar de novo, viu, Gustavo? É 15 dias, mas ficou semana passada que o convidado que ia vir o Val tá atravessando umas baterias de exame, uma situação aí, mas se Deus quiser ele vai estar restabelecido. Ele ia vir hoje, o Serginho deixa mais pra frente, não, beleza. Aí semana que vem vai vir 2 amigos de Americana. Vai ser 2 amigos. O Edson, que você fez o jogo, coisa linda, né, rapaz? Nossa, Coisa cara. linda. Puta merda, eu fiquei emocionado. Sabe por quê? Vou te falar um negócio. Ninguém ia lá. Exatamente. E até eu falei assim, puta, desculpa o termo, né? Peço perdão da minha ignorância. Puta que pariu, o Serginho me coloca eu em cada barca, velho. O que eu vou fazer naquele fim de mundo? Foi eu e a minha mulher. Super bem tratado. Os 2. Que coisa assim. A imagem que a gente tinha. E eu falei pra ele. Ele, não, eu sabia, negão. Ele falou assim, eu sabia. É o contrário que eu vou ter que fazer. Então, semana que vem vai vir. Muito. Vou fazer de YouTube pra vir o Edson e o Bruno, que é o auxiliar dele. O Edson faz 10 anos que tá no trabalho social lá, desde bola na rede. E o Bruno, que é um cara também que tá entrando no meio também, é um cara muito gente boa. O Bruno ou do Olho Verde, né? Isso. Do Olho Verde, não, é isso, ele é gente boa mesmo. Um cara muito gente boa. E então eu estendi o convite. Pra você ter ideia, eu fiz um jogo dele no adulto, que aqui foi ali no campeonato de coisa. Aí eu olhando assim pra ele, você lembrou? Lembrei dele. Mas pensa num cara sensacional. Ele é fora. O negócio pode ficar aqui, sua esposa pode ficar aqui. Que vocês precisam de alguma coisa, tal, tá tudo certo, tudo certo. A gente vai fazer a entrada aqui, tal. Foi top. Super bem. Eu fui, pode ser sincero? Foi um dos melhores lugares que eu fui bem recebido. Exatamente. Foi top. Então semana que vem vai estar aqui. Mais uma vez agradeço a Deus, primeiramente, né? E pela saúde, pela vida. E se Deus quiser, semana que vem nós vamos estar de novo aqui. Valeu, Fechou, Renato. fechou. Eu que agradeço.